Fala, galera que vai fazer o concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês muitas questões da Fundação Getúlio Vargas nesse pós-edital. Bom, a intenção é já ir direto na ferida. A gente tem um conteúdo programático extenso dentro da informática básica e um dos assuntos mais complexos está relacionado com o endereçamento IP. É o papo das máscaras de rede. Então, eu vou começar trabalhando esse tema, que de fato é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai ganhando confiança aí para arrebentar na prova. Então, vamos juntos. Primeira questão. No contexto da internet, assinale a opção que mostra a representação que caracteriza expressamente um endereço IP. O que é um endereço IP? IP é a sigla que representa Internet Protocol. Net é rede, inter é entre. Então, sempre que você manda uma mensagem de um computador para outro através da internet, essa mensagem vai sair da tua máquina em pacotinhos IP. A internet é uma rede que a gente diz baseada em uma comutação por pacotes. O que é comutar? A comutação ocorre quando você manda uma mensagem e ela passa por vários nós intermediários antes de chegar ao destino. Perceba que a gente pode conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo através da internet. Mas não há um enlace físico direto, ponto a ponto, entre mim e qualquer outra máquina da rede. Não tem como. Para que eu possa conversar com alguém, a minha informação vai passar para um servidor, que vai passar para outro, que vai passar para outro. É o que a gente chama de nós. A informação vai saltando por diversos nós até chegar ao destino. E uma outra característica da internet é que durante a comunicação não existe um circuito prévio determinando o caminho por onde esses pacotes vão trafegar. Não. A rota é uma rota dinâmica. Os pacotes vão seguindo caminhos que podem ser diferentes. Logo, um pacote enviado depois pode até acabar chegando primeiro. O pacote pode ser perdido. O IP é considerado o protocolo do melhor esforço. Ele vai fazer o possível para entregar aquele pacotinho. E uma mensagem, um arquivo, pode ser formado por muitos pacotinhos. Esses pacotinhos podem, então, chegar fora de ordem. Para isso, haverá uma série de outros protocolos que vão estabelecer controle, que vão garantir a entrega dos pacotes, como é o caso do TCP. Na verdade, a gente tem uma arquitetura chamada TCP/IP. A arquitetura TCP/IP ela é formada por camadas e protocolos. Nós temos 5 camadas: física, enlace, rede, transporte e aplicação. Cada camada tem vários protocolos. Só para exemplificar, na camada de aplicação, um dos protocolos mais populares é o HTTP. Na camada de transporte, o TCP. Na camada de rede, o IP. Na camada de enlace, a gente pode citar o Ethernet, o Wi-Fi. E na camada física, nós temos codificações. A camada física vai trabalhar como os sinais elétricos vão de um equipamento para outro, através de um cabo, como que
as ondas eletromagnéticas vão ser codificadas e decodificadas. Então, a camada física é a que está mais próxima do hardware. Do engenheiro enquanto a camada de aplicação é a que está mais próxima do usuário. E o IP é o responsável por essa comunicação entre redes. Cada equipamento conectado à rede precisa ter um IP exclusivo, precisa ter uma numeração única na rede. E esse endereço IP é um endereço de 32 bits. Que em uma notação decimal separada por pontos, vai ter a seguinte sintaxe: W, X, Y, Z. São variáveis que podem assumir valores dentre 0 a 255. Então, quando eu bato os olhos na questão, eu já sei que o endereço IP é a letra E. São 4 números separados por ponto, onde esses números podem variar de 0 a 255. Na letra A, eu tenho o caminho de um arquivo. No Windows, por exemplo, C2 pontos vai representar um disco rígido, o teste é uma pasta. E esse 210.144 pode ser um arquivo. https //esocial.gov.br a gente chama de URL. É o endereço de uma página. Vai ter um protocolo, um domínio. Aqui um domínio governamental. www.panda.com é um componente da URL, né? Que a gente vai poder chamar aqui o panda.com, por exemplo. Eu posso chamar de domínio. Assim como o esocial.gov.br também é um domínio. x@yahoo.com.br pode ser o endereço de um correio eletrônico. Pode ser. Tem um nome de usuário, que precede o arroba, e tem um domínio à direita do arroba. Então, na letra D, eu posso inferir que se trata de um e-mail. Na letra A, é um caminho de diretório ou pasta no Windows. Então, o gabarito aqui é letra E. Endereço IP, que originalmente vai ser o IPv4. É um endereço de 32 bits, divididos em 4 octetos. Cada octeto binário pode variar de 0 a 255. Então, são 4 números que, em decimal, vão de 0 a 255. Legal. Vamos para a próxima questão. Agora, a gente vai ter que aprender um pouquinho de binário. Por quê? Para avançar o estudo do endereçamento IP, o binário é a base. Eu não espero esse tipo de questão na prova, não. Eu espero algo pior. Então, eu preciso ensinar o binário para preparar vocês para as questões de máscara de rede. Confia em mim. Ah, é difícil? Eu não acho não, acho fácil. Olha comigo. Assinale o valor decimal que corresponde ao número binário 011000101. Então ele quer passar esse número da base 2 para a base 10. Binário a gente chama de base 2, porque só pode ter 0 e 1. E decimal a gente chama de base 10. A base 10 vai de 0 a 9. Legal. Como é que a gente faz a conversão de base, então? Seguinte. Todo número tem o dígito mais significativo à esquerda. Você concorda comigo? Pensando no nosso dia a dia, se eu tiver aqui o número 190, qual o número mais significativo? O 1, 9 ou 0? Qual o algarismo aí mais significativo? É o 1, porque ele está representando o quê? A centena. O 9
está representando a dezena. O 0 está representando a unidade. Agora, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 0 vezes 10 elevado a 0, 9 vezes 10 elevado a 1 e 1 vezes 10 elevado a 2. Conforme a gente vai acrescentando dígitos, conforme esse número vai crescendo, à esquerda a potência vai aumentando. Aqui a gente está falando de uma base decimal, né? Então, ó, só para provar isso para vocês, 1 vezes 10 ao quadrado mais 9 vezes 10 elevado a 1 mais 0 vezes 10 elevado a 0. 0 vezes qualquer número é 0. 9 vezes 10 elevado a 1 dá 90. 10 ao quadrado dá 100. 1 vezes 100. Esse número é o número 190. Agora, eu só estou querendo mostrar que o macete que eu vou ensinar, na verdade, já é o conceito do nosso sistema de numeração. Conhece macete? Vamos embora. Então vamos lá. Aqui ele está dando uma base binária. Então eu vou colocar aqui 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Então é só colocar assim, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. À medida que você vai andando para a esquerda, esse número vai dobrando, porque a potência vai incrementando o expoente. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. É fácil isso? É fácil. Aonde tem o número 1, você vai somar. Onde tem o número 0, você vai ignorar. Então, olha que moleza. 64 mais 36, 96. Mais 4, 100. Mais 1, 101. Esse número é o número 101, o gabarito é letra B. Aprendeu como é que converte? Pega o número binário, coloca a potência de 2 em cima. Aonde tem o número 1, você soma. Só isso. Onde tem o número 0, não soma. Então, o gabarito aqui é letra B. Legal. Professor, gostei. Que bom. Aprendeu a converter binário. Vou aproveitar, ó. Vamos para mais exemplos. 1, 0, 1, 1, 0. Que número é esse? Como é que a gente resolve? 1, 2, 4, 8, 16. Onde tem o número 1, eu somo. 16, 20, 22. Então esse número é o número 22. Só isso. E agora? Agora a gente tem um contrário. Um analista necessita fazer a conversão de um número inteiro, não negativo, da base decimal para a base binária. Ele quer converter o 197 para binário. Agora é o contrário, gente. Antes, ele estava dando binário e queria saber o decimal. Agora ele dá o decimal e quer saber o binário. Qual vai ser o raciocínio? Olha que moleza. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Posso parar? Porque o próximo seria 256. Passou de 197, então eu não preciso nem representar. O número que eu quero, o meu objetivo, o meu alvo é chegar a 197. Quais são os números que eu preciso somar para chegar a 197? Quais são os números aqui que eu vou acumular para chegar a 197? 128 mais 64, 192. Correto? 128 mais 64 vai dar 192. 192 falta 5. Então vou pegar o 128, 64, falta 5. Vai ser o 4 e o 1. Os números que eu preciso somar para chegar a 197, eu coloco o número 1 embaixo. Aonde eu não vou somar, eu coloco 0. Beleza? Aonde eu vou somar, coloco o número 1. Onde eu não vou somar, coloco o número 0. Então,
128, 192, 196, 197. Ficou 11000, 101. 11000, 101. Gabarito, letra C. Igualzinho. C de Charlie. Fácil? Legal. A gente aprendeu a conversão de base, porque pode cair uma questão como essa. Essa é uma questão de endereço IP. Ele coloca um IP em decimal e ele quer saber qual o IP correspondente em binário. Como é que eu vou resolver essa questão de uma maneira rápida? Bom, a primeira coisa que eu faço é observar o seguinte. Todo número par termina com 0. Todo número ímpar termina com 1. Numa questão de concurso, eu já me atento a isso, por quê? Se ele está terminando aqui, o último número aqui é o 50. Perceba que eles estão agrupados de 8 em 8, né? Porque são 4 octetos. Então a gente tem aqui 4 agrupamentos separados por pontos. Então a gente vai ter que descobrir o 192, 120, 168, 10 e 50. Só que o 50 é par, termina com 0. Então eu já vou riscar a letra C. A letra C é impossível. A letra E também é impossível. Por quê? Esses números terminariam com ímpar. Então a C e a E eu já eliminei. Ah, isso é bom. Todos eles são par. Ó. 192, 168, 10 e 50. Então todos terminar com 0. Agora eu não consigo eliminar mais nada. Vamos lá. Quem é o 192? A gente vai armar aqui. 1, 2, 4, 8, 16. São sempre esses números? São potências binárias. E sempre vai parar no 128? É no caso do IP, sim. Por quê? Porque são 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são octetos binários. São grupos de 8. Quem é o 192? 192 é igual a 128 mais 64. O resto é 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Por que é o 128 mais 64? Porque são os números que eu preciso somar para chegar a 192. Então, com isso, eu já sei que não é a letra A, não é a letra B, o gabarito é a letra D. Acabou a questão. Não é difícil. Depois que você aprende o macete, depois que você faz exercícios, você vai torcer para cair. 168. Ó. Como é que seria 168? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128, 160, 168. 128 com 32 dá 160. Com 8, 168. Se você tentar usar outros números, você não chega ao resultado. Não tem como errar. 128 mais 64 vai para 192. Não pode. 128 com 32 dá 160. Com 16 dá 176. Não pode. Então, a única maneira é com 10, 10, 1000. Olha lá. 10, 10, 1000. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. O número 10. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. No caso do IP, é sempre octeto. Então, eu tenho que sempre armar esses 8 números. Por mais que o número 10 seja um número relativamente pequeno, é só o 8 e o 2, o que vai implicar 1, 0, 1, 0, eu tenho que preencher com zeros à esquerda. Legal? E o 50? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Teoricamente, eu poderia parar aqui no 32. Com 16 dá 48, com 2 dá 50. Mas como são octetos binários, eu vou completar com 0 à esquerda. Por quê? Tem que ter 8. Então vai ficar 0011, 0010. Legal? Tomara que caia uma dessa. Está escrito lá no edital, endereço IP. Agora, vamos complicar um pouquinho. Todo IP
ele tem um prefixo e um sufixo. Todo IP tem um prefixo e um sufixo. Quer um conselho? Pega um caderninho, anota isso aí. O prefixo a gente chama de NetID, que é identificador da rede. E o sufixo é o Host ID, é o identificador da máquina. O IP, ele tem 4 octetos. E quem vai definir o que é o NetID e o que é o Host ID, inicialmente, é o que a gente chama de classe de endereçamento IP. São as categorias, são as classes. A gente vai ter classe A, B, C, D e E. O definidor da classe é o primeiro octeto. Então, se for um IP de classe A, agora é decoreba, gente. A classe A vai variar de 0 até 127. Não tem uma lógica? Tem uma lógica sim. Depois eu posso até comentar. Mas agora, decora. A classe B vai de 128 até 191. A classe C vai de 192 até 223. A classe D vai de 224 até 239. E a classe E vai de 240 até 255. Embora nós tenhamos 5 classes, numa questão se perguntar quantas classes são? São 5. As classes D e E não são usadas para representar máquinas na internet. A classe D foi reservada para multicast e a classe E para uso futuro. O que é multicast? É quando eu quero transmitir para um subconjunto de uma rede, um grupo de pessoas. Tá. Então, A, B e C são as mais importantes. Há quem decore a classe B. O que for menor é A, o que for maior é C. Dá certo? Depende. Tem a classe D e E. Assim, o ideal é decorar todas as classes. Mas, sem dúvida, é uma estratégia interessante. Você decora B, o que for menor é A, o que for maior é C. Tendo em vista que a D e E não são usadas. Tá. Eu vou decorar tudo. Isso. Então, imagina o seguinte. A gente pegou aqui o IP 150.80.30.90. Quando a gente pega esse IP, a gente olha o primeiro octeto. O primeiro octeto é 150. O 150 está na faixa da classe B. Aí, a gente tem 4 octetos. Quando a classe é A, só o primeiro octeto é rede. Quando a classe é B, a gente tem o primeiro e segundo octeto para rede. Primeiro e segundo. Então, nesse caso aqui, ele é classe B. Aí você vai pegar aqui os 2 primeiros octetos. Essa vai ser a identificação da rede. Essa identificação da rede, ela não vai poder mudar em todas as máquinas daquela rede. Então, qualquer computador que eu colocar nessa rede vai ser 150, 80. Aí, o endereço pode variar de 00 até o último, que é 150, 80, 255, 255. Vocês vão observar que aqui dentro a gente vai ter cada grupo desse aqui, ó, pode variar de 0 a 255. De 0 a 255 a gente tem 256 combinações. Aqui vai ter 256, aqui vai ter 256. Então a gente tem aqui 65.536 combinações de IPs para uma rede de classe B.
Professor, agora o senhor complicou tudo. Então, tira um print. Eu preciso de mais espaço para escrever. E depois, se for o caso, volta o vídeo, assiste de novo. É o tipo do assunto que vale a pena assistir mais de uma vez. Vamos voltar. Vou inventar um IP aqui. 37.50.83.94. Aí você tem a classe A, B e C, usada na internet. De 1 até 127 é classe A. Se o endereço é de classe A, agora só o primeiro octeto, só esse primeiro aqui, ó, é a rede. Esses outros 3 vão ser para as máquinas. Se eu tenho 3 para as máquinas, eu tenho 256 ao cubo para as máquinas. Então, a rede de classe A é indicada para redes muito grandes, porque ela vai admitir uma quantidade muito grande. 256 vezes 256 vezes 256 de máquinas. A rede de classe B, vamos colocar 170.20.30.40. A rede de classe B vai ter os 2 primeiros octetos para rede. E vai poder variar, ó, os 2 últimos, que dá os 65.536 endereços. E a rede de classe C, se eu colocar um IP aqui, 250.70.30, esse 200, né, a classe B vai de 128 a 191, e a classe C vai de 192 até 223. Então, 200 é uma rede classe C. Se é classe C, classe A é só o primeiro, classe B são os 2 primeiros, classe C são quem? Os 3 primeiros. Então, os 3 primeiros vão ser a rede. E o último octeto vai ser o endereço da máquina, do host. Aqui, a gente vai ter no máximo 256 endereços. As redes domésticas normalmente são classe C. As redes de pequenas empresas normalmente são classe C. Agora, se eu tiver mais que 250 máquinas, a empresa já vai optar por um endereço de classe B. Se eu tiver mais de 65 mil máquinas, a empresa vai ter que optar por um endereço de classe A. O objetivo da classe é identificar o que é o prefixo e o que é o sufixo. O prefixo é a parte do endereço IP que não vai mudar. O prefixo é o identificador da rede. Todas as máquinas dentro da mesma rede vão ter o mesmo prefixo. Agora, o sufixo vai variar, porque eu não posso ter 2 máquinas com o mesmo endereço. O endereço é formado pelo prefixo e o sufixo. Vê se está indo. Vamos ver se a gente consegue resolver a questão. Eu já introduzi o conceito de classe. Para que um computador conectado a uma rede possa acessar a internet, há necessidade de configuração de um parâmetro conhecido como IP. Considerando a versão 4 do IP, que é a versão original, as máquinas utilizam endereços do tipo... Aqui ele quis representar que o endereço é numérico, né? Com números decimais, tipo 999, 999. É lógico que vai limitar a 255. Enquadrado nas classes A, B e C, porque a D e a E não são usadas na internet. Quem define a classe é o primeiro octeto. Eu vou olhar só o primeiro octeto. Então aqui eu sei que 10 é classe A, B, 146 é classe B, 198 é classe C, 202 é classe C e o 255 é classe E. Endereços IP de classe C vão variar de 192 até 223. São os mais utilizados pela maioria dos provedores brasileiros, havendo regras específicas que atestam sua validade. Assinale a alternativa que indique o endereço IP válido de classe C. Classe C pode ser a letra C ou a letra D, só que a gente tem na letra D um erro. Por quê? A letra D é a pior de todas. Aquele candidato mais elementar, mais basicão,
consegue observar que a letra D é um IP inválido. Eu não posso ter um número maior que 255. Não pode ter esse 256 aqui, ó. Então o gabarito vai ser o quê? Letra C. Todo IP tem que ter números compreendidos entre 0 e 255. E quem determina a classe é o primeiro. O fato da classe ser classe C, o primeiro octeto tem que variar de 192 a 223. E aí, extrapolando um pouco a questão, se é classe C, os 3 primeiros octetos não mudam. Então, os IPs dessa rede vão estar dentre 0 e 255. Todo IP dessa rede vai ter o mesmo prefixo, 198, 128, 228, e as máquinas vão poder variar, né, os IPs vão poder variar da rede de 0 a 255. Então, teoricamente, essa rede tem 256 endereços IPs. Agora, é muita informação, né? Então, vamos para mais uma informaçãozinha. Vamos ver mais um detalhe. IP é que nem pão plus vita, gente. Sabe o que é pão plus vita, né? É pão de forma. Todo mundo conhece pão de forma? Você sabia? Galera de polícia, não, esse exemplo não cai muito bem. Mas tem muita gente aqui no Rio de Janeiro que não come nem o primeiro nem o último. Sabiam disso? Fala a verdade, tu come? O primeiro e o último pão de forma são estranhos. Tem gente que não come mesmo. Então, o que eu quero fazer você lembrar na hora da prova do pão de forma é que o primeiro e o último você não usa. O primeiro endereço é reservado para identificar a rede. E o último endereço é o que a gente chama de broadcast. É um endereço reservado, um endereço especial. Se você mandar uma mensagem para o endereço de broadcast, todas as máquinas dentro daquela rede local vão receber a mensagem. Broadcast significa difusão. É quando eu quero mandar algo para todas as máquinas, algo para todo mundo. Aí eu mando para esse endereço de broadcast. Imaginem que eu quero mandar uma mensagem para aparecer na tela de todo mundo dizendo para evacuar o prédio. Eu não vou mandar a mensagem para cada funcionário, eu vou mandar a mensagem broadcast. A ideia é essa. Aí eu tenho um endereço que corresponde ao broadcast. Legal. O primeiro endereço é sempre o da rede, o último é sempre o de broadcast. Então, se alguém perguntar quantas máquinas eu posso ter nessa rede, eu posso ter 256 menos 2. Eu poderia ter 254. Né? Lembra que de 0 a 255 eu tenho 256, contando a partir do 0. Tirando o primeiro e o último, ficam 254. Na rede de classe C, só o último octeto é que vai ser usado para a máquina. Então, eu vou poder ter até 254 máquinas. Vamos lá. E agora? Todas as questões são da FGV, né? Vamos ver. As redes de computadores com acesso à internet operam com base nos protocolos de comunicação da arquitetura TCP/IP. Cada máquina necessita ter um IP único, podendo esse endereço ser de uma das classes A, B ou C. Nesse contexto, 2 endereços de classe C válidos são: classe C, o primeiro octeto vai variar de 192 até 223. Passando o olho aqui, dando uma geral, eu quero ver se todos eles são válidos. Se tiver algum número maior que 255, tu já descarta. Ó. Aqui, ó, 256 já não pode ser resposta. 256 está fora. Então, essa primeira passadela já é para eliminar. Tá. Agora, vamos ver. Ó. Aqui 100 é classe A, 128 é classe B, 146 é classe B, 193 é classe C. Então, gabarito é letra D. 193 e 220. 193 e 220. Está dentro da classe C.
Eu só olho o primeiro octeto para identificar a classe. Ok? Então, esse primeiro IP, ele vai ter máquinas variando de 193, 217, 53, 0 até 193, 217, 53, 255. Ele vai ter 254 máquinas dentre esses limites. Agora, só ainda acrescentando, se eu pensar nesse endereço aqui, ó, ele é de classe A. Então, ele vai variar de 100.000 até 100.255, 255, 255. E a gente vai poder ter aqui 256 ao cubo menos 2 endereços de máquinas, porque eu vou descartar o primeiro e o último. Legal. Vamos que vamos. No funcionamento do TCP/IP, os endereços IP foram divididos em classes. O seguinte endereço pertence à faixa de classe A. Vamos ver. 247 é classe C. Não, 247 não é classe C, não. A classe C vai até 223. A classe D vai até 239. Então isso aqui é classe E. A classe E não é usada. Classe E. 224 é classe D. O primeiro é classe A. 10 é classe A. 127 também é classe A. E a letra E é classe C. O 192 é da classe C. Tá, então lembra aí, professor. Classe A vai de 0 a 127. Classe B, 128 a 191. Classe C, 192 a 223. Tem dois classe A. Então vou continuar lendo. Reservado para loopback. Loopback é o 127.0.0.1. Na verdade, qualquer endereço que comece com 127 é reservado para testes na máquina. Reservado para fazer referência a processos na máquina. A ideia de loopback é para testar se a tua placa está funcionando. Você manda uma mensagem para a própria placa, para testar a placa. Imagina, como é que eu vou saber se minha placa funciona? Tem que ligar numa rede. Não, eu posso mandar a mensagem para ela. A mensagem vai sair e vai voltar. Então a ideia do loopback é essa. O gabarito aqui é letra D. E aí, já fica esperto que na classe A, a gente nunca vai poder ter o endereço começando com 0, porque os endereços começando com 0 são os endereços de inicialização da placa. Quando tu liga a placa, ela ainda não tem o IP. Ela vai ter o IP depois que ela lê lá no sistema operacional, que ela obtiver com um servidor DHCP. Então, 0000 é o IP de inicialização. Antes de ter um IP de verdade, começa com esse endereço aí. Então, o 0 e o 127 são reservados. E não podem ser usados nas máquinas da internet. Então, olha que coisa interessante. Dos IPs, não pode começar com 0, não pode começar com 127 e não pode ter números maiores que 223 na internet. O primeiro octeto não pode começar com 0, não pode começar com 127 e não pode ter números maiores que 223. Isso já restringe bastante a quantidade de endereços IPs que a internet vai ter. Por isso que houve toda uma preocupação com relação à escassez de endereços, que levou o homem a desenvolver o IPv6, que é a versão sucessora. Legal. E agora, considere a classe A e sua máscara de rede padrão para endereços dessa classe. A gente ainda não falou de máscara, mas a gente já sabe o que é classe. O número máximo de hosts endereçáveis aí é o seguinte. A gente tem 4 octetos.
Não é isso? Então a gente vai ter aqui primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto e quarto octeto. Cada um variando de 0 a 255. Quando a gente tem classe A, o primeiro octeto é rede e os demais são host. Quando a gente tem classe B, os dois primeiros são rede. E aí sobram 2 para o host. Quando a gente tem classe C, os 3 primeiros são rede. E o último é host. Tem gente que tem dificuldade em guardar isso. Guardar o quê? Guardar A, B, C. A, B, C. Fala sério, né? Na classe A, eu tenho 1 octeto para rede. Na classe B, 2 octetos para rede. Na classe C, 3 octetos para rede. E aí é complemento de 4. Se eu tenho 1 para rede, tenho 3 para máquina. Se eu tenho 2 para rede, tenho 2 para máquina. Se eu tenho 3 para rede, tenho 1 para máquina. Continua. Ele quer saber, na classe A, a quantidade de hosts endereçáveis. Na classe A, a gente vai ter 3 octetos para host. Então, eu posso colocar aqui 256, 256, 256. Perdão. 256. Isso aqui é o mesmo que 256 ao cubo. Só que, na verdade, 256 é 2 elevado a 8. Por quê? É o octeto binário. Então, aqui tem 2 elevado a 8 e 2 elevado a 8. Então, 256 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 8. Multiplicação de potência em mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado a 24. Na classe A, o host vai ter 2 elevado a 24. Na classe B, o host vai ter 2 elevado a 16. E na classe C, o host vai ter 2 elevado a 8. Aqui eu tenho 8 bits. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8. 16. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8. Então vai ser 2 elevado a 24. E aí eu subtraio o pão plus vita, o primeiro e o último. Eu vou tirar o pão de forma lá, o primeiro e o último. Eu não gostei do exemplo do pão de forma. Paciência. Então, pensa em outro exemplo aí. Ignora, abstrai. Eu, hein? Gabarito, letra B. E agora? Agora eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de questão. Isso. Em uma subrede local de endereçamento 192.168.100.0, barra 28. O que é esse barra 28? É uma notação que a gente chama de CIDR. É um endereçamento sem classe. Esse 28 indica a quantidade de bits que representam a rede. A rede e subrede. Então ele está dizendo com esse barra 28 que os 28 primeiros bits são a rede. Percebam que quando a gente fala das classes, a gente fica engessado aqui, 8, 16 e 24. Na classe A, 8 bits são para rede. Na classe B, 16 bits são para rede. E na classe C, 24 bits são para rede. Então a classe A é como se fosse barra 8, a classe B é como se fosse barra 16 e a classe C é como se fosse barra 24. A quantidade exata de bits. Isso vai definir redes. Mas se eu quiser pegar uma rede e dividir em sub-redes, é possível que eu queira ter números diferentes de 8, 16 e 24. Então, a notação CIDR surge para justamente possibilitar trabalhar com essas sub-redes. Assim como o conceito de máscara, que a gente vai ver na sequência. Então,
O examinador está dizendo com barra 28 que 28 bits representam a rede e a subrede. Qual o número de hosts utilizáveis? Pessoal, sempre vai ser a quantidade total. Qual é o total de bits de um IP? 32. O IP tem 32 bits. Então, sempre vai ser o total menos a notação de CIDR, que vai dar 4 bits. Então, vai ser 2 elevado a 4 menos 2. A resposta. Como é que é? O IP tem 32 bits. O IP tem 32 bits. A notação traz barra 28. Então, vou pegar 32 menos 28. Vão ser 4 bits. Com 4 bits, eu tenho 16 combinações. 2 elevado a 4. Menos 2, 14. Gabarito letra B. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Como? 32 menos o número que estiver aparecendo depois da barra. Isso vai ser o expoente da base 2. Né? Porque é a quantidade de bits. Então, 2 elevado a 4 menos 2. Por que menos 2? É o pão plus vita. Eu vou tirar o primeiro e o último. Então, eu tenho 4 bits para máquina, endereçáveis. 2 elevado a 4 menos 2. 16 menos 2, 14. Se ele falasse corresponde ao número de IPs, seria 16. Mas utilizáveis, eu tenho que descartar o primeiro e o último. Vamos para a próxima? Bora. Assinale a alternativa que representa uma máscara de rede de classe C do protocolo TCP/IP. Aí, a máscara e essa anotação CIDR, elas têm uma relação. A classe C, ela vai ter os 24 primeiros bits representando a rede. Então, a classe C vai ser representada pela máscara que tem 24 números 1. Como é que é? A máscara é um endereço, é um componente de 32 bits, onde o número 1 representa a rede. E o número 0 representa a máquina. A máquina a gente chama de host. Então, a rede de classe C, ela tem os 3 primeiros octetos para a rede. Logo, ela vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, se eu somar esse monte de número 1, eu tenho 255. Por isso que o octeto binário está limitado a 255. Então, 255, 255, 255, 0. Essa é a máscara de classe C. Professor, essa eu não entendi. Então, decora. Na classe A, a máscara é máscara 255, 0, 0, 0. Na classe B, a máscara é 255, 255, 0, 0. Na classe C, a máscara é 255, 255, 255, 0. Não existe máscara de classe D ou E. Se eu passar isso aqui para binário, eu vou ter
8 números 1. Então isso aqui é barra 8. Se eu passar o de baixo para binário, eu vou ter 16 números 1. Barra 16. Se eu passar o de baixo para binário, eu vou ter 24 números 1. Se eu converter isso aqui de decimal para binário, essa máscara vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é a correspondência, é a conversão dessa numeração para binário. E aí, a barra corresponde à quantidade exata de bits números 1. Então, o barra 24 é o endereço da máscara de classe C. Padrão. E agora? Vamos lá, pessoal. Vamos responder a nossa última questão da aula de hoje. Já deu para introduzir o assunto. A internet é uma rede de computadores que interconecta centenas de milhões de dispositivos de computação ao redor do mundo. Cada vez mais sistemas finais modernos da internet, como TVs, laptops, consoles para jogos, telefones celulares, webcams, automóveis, dispositivos de sensoramento ambiental, IoT, né? A gente tem um monte de coisas, sensores, câmeras, radares conectados à internet. E, assim, a estratégia de atribuição de endereços é conhecida como roteamento interdomínio sem classes, que é a notação CIDR. Ele coloca, nesse contexto, a máscara de rede de uma notação CIDR barra 29 é só você converter 29 números 1 para decimal. Então, ó, 29 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4. E agora, 4, 8, 16, 24. Para chegar a 29 faltam 5. E aí vai terminar com 3 zeros. Essa é a máscara correspondente a barra 29. Então a resposta é essa. Vou pegar 29 números 1. Professor, mas não tem essa. Lógico, agora você passa para decimal. Lembra que no início da aula a gente aprendeu a fazer conversão de base? Então, ó, isso aqui corresponde a 255. Isso aqui corresponde a 255. Isso aqui corresponde a 255. E esse finalzinho aqui? Como é que vai ser? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128, 192, 224, 240, 248. Então, o último octeto corresponde a 248. Gabarito letra E de eco. Isso corresponde ao barra 29. Eu gostaria que vocês fizessem as outras alternativas. Como assim? Eu quero que vocês façam aqui, por exemplo, a letra D, como um exercício, dever de casa. 8, 16, 24. 224 vai ser o quê? 128, 192, 224. Vão ser 3 bits apenas. Então aqui é barra 27. Aqui, 8, 16, 24. 8, 8, 8. Para chegar a 192, vai pegar 2 bits. 128 com 64. Então, aqui é barra 26. Aqui é barra 28. Eu quero que você tente. Aqui eu tenho 8, 8, 240, 128, 192, 224, 240. São 4. Então, ó, 8, 16 com 4 aqui é barra 20. Professor, não entendi nada. Se você pegar esse número e converter ele para binário, como nós fizemos lá no início da aula, na segunda questão, na terceira questão, olha lá. Essa questão aqui era de conversão. Ele jogava o IP e pediu binário. Então, se você fizer essa conversão, ele vai botar uma sequência de números 1. Uma sequência de números 1. Eu botei aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. E o 240? 128, 192, 224, 240. Agora, daqui para frente é tudo zero. Sempre a máscara vai ser uma sequência de 1 e uma sequência de 0. Não pode ter intercalando. Ok? Então, gabaritozinho, letra E de eco. Galera, com isso, a gente vai encerrando a nossa aula de sprint de questões para o concurso da Polícia Civil de Minas. Eu espero ter colaborado. Esse é, sem dúvida, o assunto mais complexo do conteúdo programático, mas ele pode aparecer na prova, está dentro do edital, né? Há cargos de perito, enfim. Tomara que caia e tomara que você tenha entendido. E se não entendeu? Tem bastante tempo para a prova, conta comigo. A gente vai trabalhar bastante e com calma. Vamos que vamos. Valeu!